Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 3, versículos 14 a 21. De joelhos diante do Pai, Paulo clama por poder no homem interior e Cristo habitando no coração, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Deixe o Espírito revelar sua parte nessa herança e acender coragem para viver o propósito eterno. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que bênção, que alegria. Meus irmãos, chegamos à última parte daquela metade da carta que é a metade de ensino, a metade que Paulo está apresentando teologia para a igreja. E não teria melhor maneira de terminar esse ensino do que com uma oração. Aqui nós estamos diante da segunda oração do apóstolo Paulo, registrada na carta. A primeira foi lá no final do capítulo 1, e agora aqui estamos diante da segunda oração do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 1, vocês vão lembrar que ele orou pedindo entendimento. Ele orou para que a igreja entendesse as riquezas da igreja em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui ele está orando, e nós vamos ver ao expor essa leitura, aqui ele está orando pedindo não entendimento, mas pedindo experiência, pedindo que a igreja viva o que ele acabou de ensinar. E, portanto, hoje o nosso propósito é, nessa oração, que a gente possa aprender e também, assim como a igreja de Éfeso, nos sentirmos participantes e alvo dessa oração do apóstolo Paulo, que vocês vão ver é maravilhosa. E ele começa dizendo, por causa disso. Por causa do quê? De tudo que ele vem ensinando desde o capítulo 1. E vamos rapidamente lembrar o que ele ensinou. Ele ensinou as riquezas que Deus nos escolheu antes da eternidade para sermos seus filhos. Que Jesus Cristo nos libertou, comprou o nosso preço, nos libertou da escravidão e que o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Aí no capítulo 2, ele ensina que nós éramos mortos, mas que Deus nos amou estando nós ainda mortos, e nos ressuscitou e nos colocou assentado nos céus com Cristo. E depois ele ensina que nós, que antes éramos separados em povos diferentes, agora somos unidos e fazemos parte de uma única família, de um único povo, e que somos co-herdeiros e coparticipantes da herança de Deus. E que juntos nós formamos o templo, o edifício, aonde Deus habita em espírito. E aí, logo no início do capítulo 3, ele ainda explica o grande mistério de Deus. E que o mistério de Deus é revelado a nós em Cristo. E é por essa causa que ele começa esse versículo 14. Por essa causa, por isso tudo que eu resumi que ele havia ensinado. E o que ele faz por essa causa? Ele se põe de joelho. Por causa disso, me ponho de joelhos. E é interessante, irmãos, que um judeu como Paulo,
eles costumavam orar em pé com as mãos erguidas. É assim que um judeu ora e é assim que os cristãos judeus oravam. Paulo orava assim. Ele só orava de joelho quando era algo muito importante. Quando era aquela oração que era questão de vida e morte. E por isso Paulo diz aqui, por essa causa eu me ponho de joelhos. Ele preso, provavelmente em Roma, provavelmente na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, ou seja, ele estava preso em uma casa que ele pagava o aluguel. Mas não era uma prisão domiciliar como hoje a gente imagina. O sujeito vai para a prisão domiciliar e fica lá em casa, tranquilo, com todo o conforto. Era uma prisão. Provavelmente Paulo estava algemado. Provavelmente não, é certo que Paulo estava cuidado e guardado a todo momento por um guarda pretoriano, pelo menos um, talvez dois. E Paulo está escrevendo essa carta com a sua pena. E ele explica todas essas riquezas. Ele já parou o momento e orou. E agora, quando ele está escrevendo isso, e quando ele termina de dizer, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, e ele termina de ensinar tudo o que ele queria ensinar, ele diz, agora eu vou me colocar de joelho. E faz essa maravilhosa oração. E depois que ele termina essa oração, ele diz, essa oração é tão importante que eu quero deixar registrado também nessa carta. Eu quero que eles saibam que eu orei de joelhos por eles, e eu quero que eles saibam o que eu pedi para Deus dar para eles. E é isso que nós vamos ver agora. E ele diz ali, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para nós entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós temos que voltar lá para o Jardim do Éden. Qual foi a missão que Deus deu para Adão? O principal trabalho que Deus deu para Adão? Dar nome a todos os animais. O nome, ele carrega a identidade. Nosso nome é nossa identidade, é quem nós somos. O nome da nossa família remete às nossas origens. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, assim como Adão deu nome para a criação, cumprindo a tarefa de Deus, há uma família que recebe o nome de Deus. E essa família está tanto no céu quanto na terra. E nós aprendemos, ele já ensinou no capítulo 2, que família é essa? É a igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, eu me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual a igreja, tanto aquela igreja que já está no céu, os santos que já tombaram, quanto a igreja que está na terra, recebe o nome. Deus dá a identidade para a igreja. Deus cria a igreja, Deus sustenta a igreja e Deus dá a identidade para a igreja. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas por que ele está orando? Para que segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da sua glória, segundo ou de acordo ou conforme as riquezas da sua glória. Que é as riquezas da glória de Deus. Vocês sabem que Deus tem os seus atributos, eu já falei aqui algumas vezes, vocês também sabem isso, de estudar na escola dominical. E basicamente a gente divide os atributos de Deus em atributos transferíveis e atributos intransferíveis ou comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então vamos lá, tem alguns atributos que são incomunicáveis de Deus, só Deus tem esse atributo. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Só Deus é transcendente, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, só Deus pode transcender. Só Deus é autoexistente. O que isso quer dizer? Só Deus não foi criado por nada. Deus autoexiste. Todas as outras coisas foram criadas por Deus. Mas Deus não tem um início. Deus existe. E por isso ele é autoexistente. Esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Há também os atributos comunicáveis de Deus. É o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua fidelidade, a sua alegria, que é aquilo que Deus
transmite a nós que somos filhos dele. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós temos em nós uma parte do amor de Deus. Não no nível que Deus tem, mas temos, ele comunica conosco. A paz ele comunica conosco, a alegria ele comunica conosco, o seu poder ele comunica conosco. São atributos comunicáveis de Deus. Quando você pega todos os atributos incomunicáveis de Deus e você pega todos os atributos comunicáveis de Deus, junta eles todos e coloca isso na potência máxima, isso é a glória de Deus. Toda vez que a Bíblia fala glória de Deus, está dizendo é o Deus em tudo que ele é. É tudo quanto Deus é em uma única palavra. Glória de Deus, na sua potência máxima. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu estou orando de joelhos pela igreja para que Deus, conforme a riqueza de tudo que ele é em sua potência máxima, faça algo. Ele ainda não pediu nada para Deus aqui. Ele só está dizendo que isso que ele vai pedir para Deus demanda Deus na potência máxima. Demanda a glória de Deus. E aí ele começa os pedidos. Ele começa a dar a lista de pedidos. E ele não pede para os irmãos terem saúde, ele não pede para os irmãos serem bem-sucedidos nos negócios, ele não pede para os irmãos serem prósperos, ele não pede para os irmãos serem felizes, ele não pede para os irmãos ajudarem ele e mandarem oferta, ele não pede para ser liberto da prisão, ele pede coisas muito maiores. E porque ele está pedindo coisas muito maiores, ele precisa invocar tudo que Deus é em sua potência máxima. E aí ele começa a dizer a lista do que ele vai pedir. E o primeiro pedido que ele faz é, vos conceda, lá no versículo 16, a segunda parte, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, em letra maiúscula, no homem interior. Primeiro pedido do apóstolo Paulo. Deus, eu quero que o Senhor use todo o seu poder, toda a sua glória, e dê a eles, conceda a eles, que eles sejam corroborados, que eles sejam fortalecidos com o poder, pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, no homem interior. Que poder é esse que o apóstolo Paulo quer que nós sejamos cheios e fortalecidos em nosso interior? O mesmo poder que nós vimos já anteriormente ele explicando, que ressuscitou Cristo, que colocou Cristo sobre todo nome, que colocou Cristo assentado à direita de Deus. É esse poder que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu quero que o Senhor fortaleça eles no poder pelo seu Espírito. Muito importante aqui, irmãos. Ele não está pedindo poder econômico, ele não está pedindo poder político, ele não está pedindo poder de conhecimento, ele está pedindo poder pelo Espírito. Sem o Espírito, a igreja não faz nada. Sem o Espírito, a igreja é morta. Sem o Espírito, não é igreja. E ele está dizendo aqui, eu quero que a igreja, que essa família, que toma o nome de Deus, seja fortalecida no seu interior pelo poder que é concedido pelo Espírito Santo. Eu quero que eles experimentem esse poder. Eu quero que eles vivam uma vida cheia de poder. Que eles tenham poder para vencer o pecado, que eles tenham poder para vencer os vícios, que eles tenham poder para vencer as suas lutas, o seu desânimo. Eu quero que eles sejam cheios de poder. Poder para evangelizar, aquele poder que nós conhecemos muito bem lá de Atos dos Apóstolos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Uma coisa, meus irmãos, é a gente ter o Espírito Santo. Nós aprendemos que quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo. Outra coisa é nós ser cheios do poder do Espírito Santo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Ele sabe, ele mesmo ensinou. Nós acabamos de ver que ele ensinou anteriormente. Todos nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele falou, nós somos um edifício onde Deus habita pelo Espírito. Só que ele acha que falta algo mais. E esse algo mais que falta, ele precisou invocar toda a glória de Deus em sua potência máxima. E ele diz, falta para eles que eles sejam fortalecidos no seu interior pelo poder do teu Espírito. Que pedido maravilhoso.
e que nós possamos pedir isso. Talvez a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente desanimado, e essa oração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui vale para nós hoje também. Que nós possamos nessa noite ser fortalecidos no nosso interior por esse poder do Espírito Santo. Mas por que ele quer que esse poder do Espírito Santo fortaleça o nosso interior? E aí vai para o segundo pedido dele. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E aqui é interessante porque a palavra habite significa morar. Só que nem sempre, na língua portuguesa, a gente costuma usar habitar como morar. Mas nem sempre pode significar outra coisa. Por exemplo, a gente pode chamar habitação e não necessariamente alguém mora naquela habitação. Às vezes alguém só está visitando. O que ele está dizendo aqui é que Jesus tem que habitar, ele quer que Jesus habite pela fé no nosso coração. Em grego, a palavra que ele usa aqui é katoikel, que é morar, mas é morar de maneira definitiva. Porque tem uma palavra muito parecida no grego que também pode ser traduzida como habite, que é paroikel. Esse paroikel é alguém que está por uma temporada. É alguém que é um hóspede. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não quero que Jesus seja um hóspede no coração deles. Eu quero que Jesus habite. Eu quero que Jesus more. Eu quero que Jesus fique com a chave. E eu quero que ele ocupe todos os cômodos do coração deles. Eu não quero que ele simplesmente seja um visitante. Às vezes a gente se alegra no culto e diz, Deus nos visitou hoje. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não quero que Deus nos visite hoje. Eu quero que ele more em vocês. Eu quero que ele habite no seu coração. Porque só quem mora de maneira definitiva pode mudar as coisas. Você não vai chegar na casa onde você é hóspede e vai dizer, muito bem, acho que podia pintar essa parede, né? Quem sabe se a gente derrubar essa divisória aqui, quem sabe se a gente trocar o tapete, você não faz isso. Você é um hóspede. Você agradece aquele espaço que lhe foi concedido por uma temporada e você fica feliz. Mas quando você mora, quando você compra, quando você tem a chave, você faz o que você quiser. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu quero Deus, que Cristo more, que Cristo governe, que Cristo tenha a chave do coração deles. E aí o terceiro pedido que o apóstolo faz, ainda no versículo 17, ele diz assim, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, arraigados e fundados. Ele usa aqui duas figuras de linguagem. Arraigados vem de enraizados. Ele usa a figura de linguagem de uma árvore. E vocês sabem que uma árvore sem raízes não sobrevive. Ela só fica em pé porque ela tem raízes. Ela precisa que as suas raízes sejam profundas para que ela consiga buscar água. Quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais resistente ela é à seca, porque ela consegue buscar água profundamente. Algumas árvores estendem as suas raízes a ponto de buscarem água nos lençóis freáticos. E essas árvores são capazes de sobreviver, pode ser o tempo que for sem chover, porque ela está buscando água do lençol freático a metros e metros de profundidade. A raiz é fundamental para qualquer árvore. Uma árvore, ela pode perder as suas folhas, uma árvore pode ficar um tempo sem dar fruto, uma árvore pode ser cortada e tirada dos seus galhos, mas se ela tem raízes fortes, ela continua viva. E outra figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa é a construção. Arraigados e fundados. Qual edifício fica em pé sem um bom alicerce, sem um bom fundamento? Esse é o básico. Você precisa construir, você provavelmente vai destinar boa parte do seu orçamento da construção para fazer o alicerce da sua construção, do seu prédio, da sua casa. Dependendo do tamanho do prédio, você vai gastar mais para baixo da terra do que para cima da terra, porque você precisa assegurar que aquele prédio está firme. O que o apóstolo Paulo usa aqui, essas duas figuras de linguagem, é dizer, eu preciso que eles entendam que eles precisam estar firmes em algo.
Se ele não entender o exemplo que eu dei da árvore, ele vai entender o exemplo que eu dei do prédio. Aquele que mora na cidade, ele vai entender o do prédio. Aquele que mora no interior vai entender o da árvore. E eu preciso garantir que eles entendam. Por isso que ele usa duas figuras de linguagem. Mas o que ele quer tanto que a gente entenda? Que a gente precisa ter os nossos fundamentos, chame de raiz ou chame de alicerce, no amor. O que o apóstolo Paulo está pedindo para Deus aqui, eu quero que eles sejam fundamentados, que tenham o alicerce deles ou as raízes deles no amor, em amor. E como isso é difícil, irmãos. Ontem eu ministrei a aula aqui nessa mesma sala para os jovens, Escola Bíblica Dominical, e o nosso tema, nós estamos estudando esse trimestre a carta de Tiago. O nosso tema era o capítulo 2 de Tiago, justamente sobre acepção de pessoas. E eu achei fortíssimo, porque Tiago começa no capítulo 2, e eu vou ler aqui para os irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. É forte isso. Como assim, Deus? Eu tenho fé em Jesus Cristo. Ah, você tem? E você trata as pessoas com parcialidade? Você não pode ter fé. O que Tiago está dizendo aqui é impossível. João usa isso com outras palavras, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. João é um pouquinho mais forte do que Tiago. Simplesmente chama de mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, por isso, Deus, que eles precisam ser fortalecidos, arraigados, fundamentados em amor. A igreja precisa amar uns aos outros. Se não ama, não é igreja. Assim como não há igreja sem o poder do Espírito Santo, não há igreja sem amor. Simples assim. Jesus disse, qual é a lei áurea? Perguntaram para ele, mestre, qual é o mandamento áureo, o mandamento principal? E ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Duas leis. Você não ama a Deus e não ama o próximo. E por isso o apóstolo Paulo enfatiza isso. E que a gente, irmãos, possa entender isso. É momento da gente viver, a gente vive períodos difíceis. A gente vive períodos em que as pessoas já não conhecem mais o que é amor. Um odeia o outro, um passa a perna no outro, um quer ver o outro se dando mal. As pessoas até fingem amor, mas é um amor falso, um amor por interesse, na maioria dos casos. Mas a igreja tem que ser diferente. E eu expliquei ontem para os jovens o que é esse amor que Deus ensina, o que é esse amor que é esse atributo comunicável de Deus. É o amor que não espera nada em troca. Você quer entender o que é amor? É você amar alguém sem esperar nada em troca. Porque amar aquilo que pode nos dar algo em troca é ótimo. Qualquer um ama, até o ímpio ama. Amar o amigo, amar a pessoa que é igual a nós, amar a pessoa que pensa igual a nós, qualquer um ama. Agora, você amar alguém que você não tem nenhuma vantagem em amar aquela pessoa, pelo contrário, só sofre. Você amar alguém que aquela pessoa te devolve ódio, é só o Espírito de Deus que faz isso. Nós, com nossa força carnal, a gente não consegue. Mas é isso que Deus requer de nós. Porque assim como Ele amou, nós também precisamos amar. E por isso que o apóstolo Paulo coloca esse pedido nessa oração, porque ele sabe o quanto é difícil isso. E antes de colocar esse pedido na oração, ele pede duas coisas. Que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no seu interior e que Cristo habite neles. A gente só consegue amar o outro, primeiro, fortalecido pelo Espírito Santo, e segundo, se Cristo habitar em nós. E aí ele vai para o próximo, versículo 18. Esse pedido é maior, ele começa no 18 e vai até o 19. Ele começou lá, a fim, no versículo 17, daí ele abre um parênteses para pedir mais força ainda em amor, e daí a recém ele chega no que ele quer pedir de fato, no versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Primeira coisa aqui você já acha engraçado, né? Porque ele está pedindo para a gente compreender e conhecer algo que excede todo o conhecimento. Pode pensar, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui?
Ele está orando e pedindo para Deus dar o entendimento para nós, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que isso excede todo o entendimento. E chama a atenção, olhem lá que ele usa duas palavras. Ele usa a palavra compreender e depois ele usa a palavra conhecer. Compreender é um exercício mental, é intelectual. Vocês viram que eu falei lá na nossa primeira semana que nós nos encontramos aqui, que quando o apóstolo Paulo se converteu, lá em Atos capítulo 9, o versículo 21, se não me falha a memória, diz assim: Paulo pregava que Cristo era o Filho de Deus. E o versículo 22 diz: Paulo demonstrava que Cristo é o Filho de Deus. E eu expliquei para vocês que acredita-se, os estudiosos acreditam que aquele intervalo de 3 anos que Paulo ficou na Arábia, que ele relata lá aos Gálatas, esteja entre o versículo 21 e o versículo 22. Primeiro, Paulo só pregava, falava, anunciava. Mas depois que ele passou 3 anos aprendendo do próprio Cristo, ele é capaz de demonstrar. E demonstrar é bem diferente de pregar. Pregar qualquer um prega. Eu já falei muitas vezes para vocês aqui. Eu conheço pessoas que são capazes de assumir o nosso púlpito ali e eu garanto para vocês que ele faz a metade da igreja chorar. E não tem nada de Deus. Emoção. É muito fácil fazer isso. É só fazer um curso de oratória e ter talento. Agora, demonstrar com a vida, com o exemplo, aquilo que você está pregando é bem diferente. Aí que eu quero ver. Aí, como dizem, é onde a porca torce o rabo. E o apóstolo Paulo aqui usa essas duas coisas. Deus, eu quero que eles compreendam, que eles tenham intelecto e que eles entendam. E ele dá até uma expressão aqui que eu acho maravilhosa, ele usa 4 dimensões. Eu quero que eles tenham o intelecto para entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu quero que eles entendam tudo, que não haja lugar aonde eles não possam entender e compreender o agir de Deus, o amor de Deus. Que eles vejam o amor de Deus, independente de onde eles estiverem. O mais longe a oeste, o mais longe a oeste, o mais alto, o mais profundo. Eu me lembro, acho que as primeiras vezes em que eu viajei de avião, eu olhava aquelas nuvens e achava maravilhoso. Dizia, meu Deus, olha só onde eu vim parar. Nunca na vida imaginei que ia entrar dentro de um avião. E agora eu estou aqui voando em cima das nuvens e olhando aquelas nuvens pequenas lá embaixo, né? E a gente dentro daquele avião. E aí quando a gente olha, a gente vê a grandeza de Deus. A gente vê assim, meu Deus, como Deus é grande. Porque quando a gente está lá no chão, parece que as coisas são tão gigantescas, mas quando a gente está lá em cima, a gente olha uma cidade ali, daí a gente olha outra cidade lá e a gente sabe que por terra aquela cidade é 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas de distância, e ali é simplesmente 1 milímetro que você mexe no seu olho, você enxerga uma cidade e enxerga outra. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Eu quero que vocês entendam no mais alto até o mais baixo. Eu quero que vocês entendam toda a expansão da largura, do comprimento. Eu quero que vocês entendam a profundidade. Mas ele não quer só que a gente fique no intelecto. Ele não quer só que a gente saiba descrever de cor e salteado a nossa fé. Tá? Eu sei a Bíblia de cor. Eu conheço, eu sei falar. Ele quer que a gente compreenda intelectualmente, mas ele também quer que a gente conheça. E conhecer é bem diferente. Eu consigo descrever para os irmãos, pelo meu intelecto, exatamente como funciona a formação da vida no ventre de uma mulher. Ainda mais se eu estudei medicina, aí eu dou aula aqui. O problema é conhecer como funciona. O problema é fazer isso. Você consegue repetir isso? Eu ontem tenho um exemplo. O pastor que estava sentado do meu lado, o visitante, e eu quando estava lendo esse texto eu me lembrei disso, da conversa que eu tive com ele ontem. Ele é lá de Vila Velha, né? Espírito Santo. E eu disse para ele, Vila Velha é linda, né, irmão? E ele, você já esteve lá? Ele disse, mas nunca fui nem no Espírito Santo. Não passei nem perto. Eu conheço só por foto. E é isso. Eu conheço por foto e posso dizer que é lindo, mas bem diferente é estar lá. É viver lá. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não quero só que eles conheçam de saber, pelo intelecto.
mas eu quero que eles conheçam de experimentar. E o que a gente tem que experimentar? O amor de Cristo. E aí, quando eles experimentarem o amor de Cristo, mesmo que eu pedir para eles conhecer toda a largura, o comprimento, a profundidade, quando eles experimentarem o amor de Cristo, quando realmente eles viverem experimentando o amor de Cristo, aí sim eles vão ver que é algo que excede a todo o entendimento. Aí eles vão ver que não tem fim. Aí eles vão ver que quanto mais eles experimentar, mais eles conhecer, mais Deus tem para dar. E mais Deus tem para se mostrar. E mais Deus tem. Quanto mais a gente cava, mais Deus vai se revelando. E é um caminho sem fim. Por quê? Por que eu digo sem fim? Porque Deus é ilimitado. E mesmo na eternidade, nós não conheceremos tudo a respeito de Deus. Porque somente pode conhecer tudo a respeito de um ser ilimitado quem é um ser ilimitado. E isto é o que o apóstolo Paulo diz aqui, excede todo o entendimento. E a pergunta que cabe a nós é, o quanto eu estou conhecendo esse amor de Deus? Eu sei que tem momentos na nossa vida em que a gente experimenta gotículas desse amor de Deus. É maravilhoso. Quantas vezes a gente ouvindo um hino, orando, meditando. Eu, muitas vezes, indo ao meu trabalho, eu tenho costume de tanto... Se eu estou dirigindo no carro, eu estou ouvindo uma pregação ou um podcast. Eu raramente ouço louvores. Eu ouço uma pregação ou um podcast. Às vezes, eu estou ali dirigindo e estou ouvindo alguém falando a respeito de Deus e eu não contenho as minhas lágrimas e glorifico a Deus e sinto a presença de Deus. Mas também nós podemos experimentar e conhecer o amor de Deus nos momentos que a gente mais precisa. E talvez aí é o momento onde a gente mais experimenta o amor de Deus, que é aquele momento em que a gente não tem para onde correr. Quantas vezes eu dobrei meu joelho e disse, Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu já fiz tudo o que eu podia, agora é contigo. E ali a gente derrama as nossas lágrimas e ali a gente chora de soluçar. Eu já contei aqui para alguns irmãos, já sabem, mas uma vez eu estava tão desesperado na minha vida, eu era novo. Não tinha 20 anos de idade ainda e tinha me colocado numa situação complicada porque, por inexperiência, eu tinha aberto uma empresa e em 3 meses eu consegui quebrar a empresa. E eu estava naquela situação, agora o que eu vou fazer da minha vida? E eu estava tão mal que eu fui no culto, era quinta-feira o nosso culto lá, eu fui no culto e o culto todo só esperando o momento da oração. Diferente daqui, lá na igreja, pelo menos todas as igrejas do sul que eu congreguei, no final do culto a gente tem o costume não só de fazer o convite para quem quer aceitar Jesus, mas também fazer o convite para quem precisa de uma oração. E os irmãos vão para frente. E naquele dia o pastor fez o convite e eu fui. E eu estava tão mal que eu só lembro que eu me ajoelhei. Me ajoelhei chorando. E ali eu fiquei a oração toda chorando, em lágrimas, pedindo a misericórdia de Deus. Quando terminou a oração, aí que eu me dei conta que na verdade eu tinha me agarrado no sapato do irmão que estava ajoelhado na frente. E eu me agarrei de me abraçar no sapato do irmão, e tanto que eu me abracei que as marcas de pó do sapato dele ficou no meu rosto. E daí misturou com as minhas lágrimas e ficou algo horrendo. Mas dali, quando eu me levantei, eu já senti o amor de Deus, a paz de Deus. Já saí com uma direção, já vi o que eu tinha que fazer. E há momentos assim que a gente guarda na nossa vida. E quando a gente pensa assim, que tipos de experiência a gente está tendo com Deus? A gente não pode nos contentar, irmãos, com uma vida só de vir para a igreja todo domingo, de vez em quando faz uma oração em casa, quando lembra, de vez em quando toma um susto na vida, daí ora um pouco mais, jejua. A gente tem que buscar a Deus da maneira como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, descrevendo. E é isso que ele quer dizer quando ele diz que conheçam o amor de Deus que excede todo o entendimento. E para fechar aqui, por que ele pediu que a gente seja fortalecido no nosso homem anterior? Por que ele pediu que Cristo habite em nós? Por que ele pediu que a gente seja fortalecido e fundamentado em amor? Por que ele pediu que a gente compreenda e conheça o amor de Cristo? Para isso que ele pede o último item da lista da oração de Paulo, lá no versículo 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Já pensou? Eu acabei de falar que Deus é infinito. Eu expliquei que a glória de Deus é Deus em sua potência máxima, com todos os seus atributos. E agora o apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele quer que a gente seja cheio da plenitude de Deus.
E olha que ele termina a segunda oração dele muito parecido com o que ele terminou a primeira. Na primeira, lá no capítulo 1, versículo 23, ele terminou assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A primeira oração, o apóstolo Paulo terminou dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. E agora ele termina a segunda oração dizendo que ele quer que a igreja seja cheia da plenitude de Deus. E lá no capítulo 5, que nós vamos chegar daqui a algumas semanas, ele vai dizer que a igreja tem que ser cheia do Espírito. Cheia de Cristo, cheia de Deus e cheia do Espírito. A plenitude de Deus não é cheia só de Deus, é cheia de tudo que Deus pode oferecer. E talvez agora, depois que eu expliquei cada um desses 5 pedidos que o apóstolo Paulo faz na oração, você está pensando, é difícil isso, hein? Eu não vejo isso acontecendo na minha vida. Como que eu posso ter tudo isso que o apóstolo Paulo está pedindo? E o apóstolo Paulo sabia que você ia chegar nesse momento pensando isso. E aí olha o que ele disse para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Você pode achar difícil, você pode achar impossível, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, segundo o poder que opera em nós, que é aquele poder que ressuscitou Cristo, aquele poder que deu a Cristo um nome sobre todo nome, aquele poder que colocou Cristo assentado nos céus ao lado de Deus, ele pode fazer em nós muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos entender que Deus tem muito mais para dar para nós. E o que eu quero que você saia nessa noite daqui entendendo isso. Nós vamos fechar essa primeira parte doutrinária, digamos, da carta de Éfeso e vamos entrar na semana que vem a parte prática. Mas vocês precisam entender que Deus tem muito mais para dar para nós. E que a gente não se contente em viver só no superficial, mendigando uma coisa ali, uma oraçãozinha ali, uma oração lá, uma bênção ali, uma bênção lá, mas que a gente, como o apóstolo Paulo disse aqui, a gente possa compreender em todas as dimensões o amor de Deus. E quando a gente fizer isso, o apóstolo Paulo só termina aqui glorificando a Deus. Ele diz assim, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa fé que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Que a gente deixe de achar fraco, achar que a gente não é amado por Deus, achar que a gente é, muitas vezes, esquecido por Deus, mas que a gente tenha o poder de Deus habitando em nós. E que Deus possa fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Para que assim o amor dele seja refletido nas pessoas que nós convivemos, nos locais que a gente vai, com quem a gente interage. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Querido e amado Deus, te dou graças, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder estar aqui uma vez mais conhecendo a Tua palavra. E assim como o apóstolo Paulo orou, Pai, nós oramos para que nós possamos ser cheios do poder do Teu Espírito. Que nós possamos, Pai querido, ter Cristo habitando em nós. Que nós possamos, Pai, ser arraizados e ser fundamentados em amor, para que nós possamos, Pai, compreender todas as dimensões, a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Pai, revela em nós esse Teu amor, e que assim, Pai, nós possamos viver, Senhor, cheios da plenitude de Deus. Abençoe, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Amém.